Mateus capítulo 8, versículos 14 em diante, diz assim a santa palavra de Deus: Jesus, entrando na casa de Pedro, viu a sogra desse jazendo com febre, e tocou-lhe na mão, e a febre a deixou, e levantou-se e serviu-os. E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele com sua palavra expulsou deles os espíritos, e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. E Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou que passasse para a outra margem. E aproximando-se dele, um escriba disse: Mestre, aonde quer que fores, eu te seguirei. E Jesus disse: as raposas têm covis, as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro de seus discípulos lhe disse: Senhor, permite-me primeiramente vá sepultar meu pai. Jesus, porém, disse-lhe: segue-me e deixe os mortos sepultar os seus mortos. Que Deus nos abençoe, que a graça do Senhor esteja operante nas nossas vidas por meio da santa palavra do Senhor. Os irmãos podem sentar. Meus irmãos, eu quero começar essa mensagem aqui trazendo à nossa mente quantas vezes nós já nos deparamos com pessoas que ficaram entusiasmadas com o Evangelho, com a pregação, com o culto, e disseram, vou seguir a Jesus, e começaram alegre, e de repente abandonaram. Na verdade, quantas? E às vezes a gente pensa assim, mas o que leva as pessoas a tomar, às vezes, algumas decisões assim? Outra questão que nós encontramos: quem aqui nunca ouviu alguém afirmar, baseado nesse versículo que nós lemos, que foi uma citação do profeta Isaías, que diz: ele levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades, e ensinar assim: agora nós não temos que aceitar nenhuma enfermidade sobre nós, porque Jesus levou sobre si todas as enfermidades? Quem nunca ouviu essa afirmação? E quantas pessoas se apegaram a esta afirmação e de repente se viram envolvidos numa situação de enfermidade, que por mais que buscasse ao Senhor, não encontrou a resposta e a cura? E o dilema veio, porque muitas vezes aqueles que afirmam essa teologia diz assim: se você não está sendo curado, é porque o problema está na sua falta de fé, porque o Senhor já levou as suas enfermidades. E a pessoa às vezes está ali sofrendo: Senhor, mas como é que eu faço? Eu não estou, é a minha fé, eu não estou tendo fé e tal, e começa aquela angústia, aquela tribulação, e a questão é: aonde está o problema? Na falta de fé daquele irmão cristão que está sofrendo com a enfermidade, ou na teologia equivocada baseada no texto bíblico, e que tem causado muitas vezes frustrações,
e até conflitos internos em muitos cristãos. Pois bem, a palavra do Senhor para nós essa noite tem como propósito responder essas duas questões que nós apresentamos aqui: os empolgados que desistem e aqueles que não entenderam a teologia correta. E a mensagem para nós, meus amados irmãos, tem como título: entre o toque e o chamado, o custo real de seguir a Cristo. Eu quero repetir isso aqui: entre o toque e o chamado, o custo real de seguir a Cristo, porque é aqui que muitos param. Quando se deparam com o custo real de seguir a Cristo, o entusiasmo vai embora. Mas para nós compreendermos isso, e é interessante, meus amados irmãos, que o evangelista Mateus, ele descreve 3 intervenções do Senhor Jesus, que nós acabamos de ler, numa sequência interessante, uma sequência lógica, que nos ensina muito. E é como que o texto construísse uma linha progressiva. Cristo restaura, manifesta a autoridade e em seguida ele vai redefinir radicalmente o que significa segui-lo de verdade. Então nós temos essa linha aqui, nessas 3 intervenções de Cristo, e que nós queremos trabalhar com os irmãos essa noite. O texto começa dizendo do Senhor Jesus indo na casa de Pedro e encontrando a sogra de Pedro enferma, numa cama. Jesus entra naquela casa, ao entender, ao descobrir a situação daquela senhora, Jesus toca naquela mulher, cura aquela mulher, aquela sogra de Pedro. E como que ele faz isso? Ele faz isso num movimento simples. Um movimento simples, mas um movimento que tem uma profundidade teológica para nós. Ele entra, toca e a febre deixa aquela mulher. Simples assim. Jesus simplesmente tocou e a febre a deixou. Mas o ponto central aqui não é a cura em si, mas o resultado dessa intervenção, mas o resultado dessa operação na vida daquela mulher. Porque o texto bíblico diz assim: e levantou-se e o quê? Passou a servir. Aqui está o ponto chave, o ponto central. Uma intervenção do Senhor tem como propósito não apenas aliviar o homem do seu sofrimento, mas colocar ou reposicionar o homem numa posição funcional, numa posição onde ele possa entender que ele está ali para servir, que o Senhor o libertou para servir, o Senhor o curou para servir, não para ficar numa situação passiva, porque a real operação do Senhor faz exatamente isso na vida do homem. Opera além de uma cura física, além de um alívio circunstancial.
A segunda coisa que eu quero aqui mostrar para os irmãos, que eu disse, Cristo restaura, e nós vimos isso quando Ele cura a mulher e restaura a condição dela servir. Depois, Cristo manifesta autoridade. E como que Ele faz manifestando a sua autoridade? Ele usa a sua palavra, a sua autoridade, sem ausência de misticismos. Ele não cria uma técnica especial para operar a libertação. Ele não depende de um ambiente preparado para operar. A palavra diz que ao cair da tarde, muitos são trazidos endemoniados e enfermos. E o texto diz que Jesus expulsa os espíritos com a sua palavra. E Ele cura todos os enfermos, sem nenhum método para fazer isso, sem nenhum ritual para que isso acontecesse, sem nenhuma encenação, sem nenhum espetáculo. E isso é profundo para nós, na atualidade que nós vivemos, porque isso confronta diretamente os modelos que nós vemos por aí, onde se cria uma técnica especial para que isso aconteça, depende de um ambiente especial para acontecer, porque se não preparar o ambiente, não, Jesus não cura, Jesus não opera. Há uma indução muitas vezes emocional, em muitos cultos, indução emocional, cria-se todo um clima emocional, porque acredita que o Senhor precisa desse clima emocional para que a coisa aconteça. Mas o que nós aprendemos aqui, que o padrão de Cristo é outro. O padrão de Cristo é a sua autoridade. Não há nenhuma performance, nada diferente, nada assim que chame a atenção. Ele simplesmente, pela sua palavra, ordenou e operou, e aleluia, pela sua palavra, Ele continua operando, curando, libertando, pelo poder da sua palavra. Mateus vai pegar essa situação aqui que acontece de libertação, de cura de muitos enfermos que ali estava, e ele vai ancorar isso com a profecia de Isaías, quando diz assim: e Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. E aqui, meus amados irmãos, é necessário uma precisão teológica, para nós consertarmos aquilo que nós falamos lá no início, para que as pessoas não fiquem aí sofrendo, achando que o erro está na sua falta de fé, quando na verdade o problema é a teologia equivocada. Aqui, meus amados irmãos, nós precisamos entender que quando o profeta falou, e se cumpre em Cristo, e Ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades, não significa ausência de sofrimento nesta era.
não significa que o cristão está isento de sofrimento nesta era. Não significa que o cristão não possa enfrentar enfermidades nessa era, até mesmo porque os apóstolos lidaram com as enfermidades, nós sabemos disso. Quem vai ousar dizer que era falta de fé? O que significa então isso? O que significa essa afirmação? Ele levou sobre si as nossas dores e nossas enfermidades. Significa que Cristo assumiu a raiz da condição humana caída naquela cruz. Porque tudo que nós recebemos de dor, de sofrimento, tem raiz na condição caída do ser humano. E Jesus levou essa condição na cruz. Essa raiz. E Ele pagou o preço. Então, a cura no ministério de Jesus é um sinal do reino, um sinal no reino, de demonstração do poder de Deus. Mas precisamos entender uma coisa: existe uma tensão teológica que precisa ser compreendida. O já e o ainda não. O reino de vós, Jesus falou assim: se eu expulso os demônios, é porque é chegado a vós o reino de Deus. Mas também nós esperamos um reino de Deus escatológico futuro, na sua plenitude. Então o que o Senhor Jesus faz, operando curas, demonstrando o seu poder, é mostrando que o reino de Deus já está. Mas isso não significa que está na sua plenitude. E é por isso que alguém pode ser curado hoje por um milagre e amanhã morrer por causa de uma enfermidade. Porque o homem só vai viver a ausência completa do seu sofrimento pelos méritos daquilo que Cristo conquistou na cruz, levando a raiz do nosso problema, as nossas dores, nossa enfermidade. Nós só vamos viver isso completamente no futuro. Então qualquer leitura, meus amados irmãos, que transforme esse versículo numa garantia de ausência de dor, é teologicamente inconsistente com a palavra de Deus e com a realidade prática do ser humano, do cristão, no dia a dia. Porque nós temos que lidar com irmãos de fé que estão sofrendo com enfermidades. Nós temos que lidar com irmãos de fé que vão morrer com enfermidade. Isso não significa que eles não tiveram fé, mas há um propósito de Deus em todas as coisas. Como a irmã Ludinha falou aqui no versículo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E muitas vezes a nossa vida no meio do sofrimento é a vida pela qual o Senhor escolheu para que nós pudéssemos testemunhar e glorificar o seu nome. Lembra do que o Senhor Jesus falou com Pedro? Pedro, você é novo hoje, quando você for velho, outro vai cingir a você, vai te levar para onde você não quer ir. E Jesus estava falando de que morte Pedro iria glorificar o Senhor com aquela morte. Olha que coisa! Que distância do evangelho triunfalista, que propõe um cristianismo sem sofrimento. E Jesus fala assim: Pedro, você vai me glorificar, sabe de que jeito? Você vai morrer de uma forma que você não gostaria. Eles vão te cingir na cruz, eles vão te crucificar, mas é dessa maneira, Pedro, que você vai me glorificar.
Outra coisa, meus amados irmãos, que nós aprendemos nesse texto é que o texto diz que havia ali uma multidão de pessoas. Jesus vê a multidão. E Jesus, vendo a multidão, mandou os discípulos passar para outra banda. Qual é a lógica disso? O que a lógica humana diria? Aqui há uma demanda grande, olha a multidão. Não é isso? Aqui permaneça, porque aqui você vai expandir. A lógica humana é essa, tem uma multidão aqui, por que nós vamos passar para o outro lado? Vamos aproveitar, porque aqui o negócio vai explodir. A lógica humana é essa, mas Cristo faz exatamente o oposto, porque Ele não é guiado pela oportunidade. Ele não é guiado pela oportunidade, Ele é guiado pela missão. E os apóstolos entenderam isso. Não é guiado pela oportunidade, é guiado pela missão. Certa vez Paulo estava querendo ir pregar o evangelho numa região de Bitínia, e de repente ele teve um sonho à noite com um varão da Macedônia pedindo socorro. O Espírito de Deus não permitiu ele ir para Bitínia, impediu. Depois à noite ele teve o sonho e ele então entendeu: agora eu sei porque que o Espírito do Senhor não me permitiu ir para lá. Por quê? Porque o propósito e a missão que o Senhor tem para mim está na Macedônia. E ele foi para a Macedônia. Chegou na Macedônia, a coisa foi maravilhosa. Poder de Deus manifestou na vida de Paulo, mas teve consequência. Foi preso por causa disso. Operou uma libertação numa jovem endemoniada que tinha um espírito de adivinhação, dava lucro para aquelas pessoas daquela cidade, e o povo não gostou nada disso, e a consequência foi preso, chicoteado. Paulo e Silas lá na prisão. Mas tinha uma coisa: a missão do Senhor incluía a prisão também. E lá na prisão tinha um carcereiro que o Senhor queria alcançar, e alcançou pelo testemunho dos servos que estavam sofrendo. O evangelho não é isso que às vezes nós ouvimos por aí, né? Cristo é guiado pela missão. Esse é um ponto crítico hoje. Crescimento visível não é critério confiável de aprovação divina. Crescimento visível não é critério confiável de aprovação divina. A multidão está aqui, mas o Senhor, nós vamos para lá. É isso? Não é porque a multidão está aqui que o Senhor quer que fique aqui. Então vamos seguir mais um pouco. Agora chegamos num ponto que nós estamos chegando no final daquela terceira etapa, que mostra um escriba entusiasmado, que de repente, vendo tudo aquilo que está acontecendo, pessoas endemoniadas sendo libertas, enfermos sendo curados, paralíticos, que negócio extraordinário é essa? E ele ficou entusiasmado com aquilo. E quem não fica, né? E ele ficou entusiasmado, e ele disse assim: eu te seguirei, Senhor, para onde o Senhor for, eu quero seguir, eu vou seguir o Senhor. Jesus respondeu com uma realidade desconfortável para ele.
Jesus mostrou para ele o que é o preço real de seguir a Cristo. E Jesus, vendo o entusiasmo dele, Jesus diz assim para ele: o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça, não existe conforto. Você quer seguir, então você precisa entender o seguinte: você tem que abrir mão, estar disposto a abrir mão do seu conforto, da sua estabilidade, né? Da ausência da garantia material. Esse é o preço, e é o preço que muitos não querem. É por isso que começam entusiasmados, porque se empolgam com a mensagem, se empolgam com os milagres, com os sinais. Mas quando se depara com o preço real de seguir ao Senhor como discípulo, desistem. Isso, meus amados irmãos, mostra que seguir a Jesus é estar pronto para enfrentar privações. Aquele que decide seguir Jesus, ele tem que colocar isso no seu coração: está pronto para enfrentar privações, está disposto a perder privilégios, porque em muitos casos isso acontece. Em muitos casos há perdas de privilégio. É exatamente por isso que muitos não permanecem. O erro do escriba entusiasmado foi oferecer uma disposição sem compreender o custo real de seguir a Cristo. E aí depois nós temos um outro caso, que também mostra o preço, o custo de seguir a Cristo. O discípulo diz assim: Senhor, eu vou te seguir, mas deixa-me primeiro sepultar. Vamos ler aqui. Primeiro que eu vá sepultar meu pai. Deixa primeiro, Senhor, eu sepultar o meu pai. E aqui, meus irmãos, nós precisamos de uma correção exegética necessária, porque nessa passagem muitos cometem um erro, porque é um ponto muito mal interpretado. Os discípulos dizem: permite-me que primeiro vá sepultar o meu pai. A leitura superficial desse texto vai mostrar um pedido urgente, legítimo, imediato. A leitura superficial, o que a gente entende de imediato? A pessoa está lá com o pai morto, precisa de um velório, deixa eu ir lá, Senhor, sepultar meu pai, não é isso? A leitura superficial é essa. Mas qual que é o problema dessa leitura superficial? Isso gera uma falsa conclusão de que Jesus está sendo insensível com a dor humana, o que vai na contramão daquilo que a própria palavra do Senhor demonstra a respeito de Jesus. Lembra quando ele encontrou com a mulher, a viúva de Naim, chorando para sepultar o seu filho? Ele se condoeu com a dor daquela viúva, ele teve compaixão daquela viúva. Lembra-se quando ele chegou diante do túmulo de Lázaro e encontra as pessoas chorando, e ele também chorou. Jesus não é insensível. Jesus se compadece da dor humana. Ele compreende a dor humana.
Mas essa leitura entra em conflito se ela for lida superficialmente. Mas como que nós vamos entender isso? Precisamos agora compreender o contexto histórico. Eu sempre falo isso, contexto. Então vamos agora para o contexto histórico. No contexto histórico, no judaísmo do primeiro século, havia um costume bem documentado, onde se sepultava alguém e daí um ano tirava os ossos, e aqueles ossos passava por um depósito chamado ossário, uma caixinha onde guardava os ossos, ossário. Era como se fosse o sepultamento tivesse duas fases, a primeira fase e daqui um ano a segunda fase. Aí nós compreendemos que possivelmente esse camarada, esse homem, estava nessa fase transitória que ainda precisava de um tempo para completar isso, mas não algo urgente de momento, mas algo que estava ainda dentro de um tempo mais à frente. Então, sepultar o pai tem esse significado. Portanto, o pedido do discípulo pode ser traduzido melhor assim: deixe-me primeiro cumprir minhas obrigações familiares ao longo do tempo, depois eu te sigo. Quando eu terminar a segunda fase, depois eu vou e te sigo. Isso muda, meus amados irmãos, a compreensão do texto. E agora, Cristo já não é mais visto como insensível. Cristo também não está negando a importância do compromisso familiar, mas ele está mostrando que existem questões importantes socialmente que não pode ocupar o lugar da importância de colocar Cristo e seguir Cristo em primeiro lugar. A maior urgência é exatamente essa. Então Jesus não está sendo insensível, e aí ele vai dizer o seguinte: deixe os mortos sepultar os seus mortos. Já pensou se fosse um funeral que estivesse acontecendo e Jesus, além de não deixar o camarada ir lá, ainda fala assim: deixa os mortos, todo mundo morto lá mesmo, deixa sepultar o morto? Que insensibilidade! O que Jesus queria dizer isso? Olha, deixa os mortos sepultar os mortos. Os mortos espiritualmente mortos. Primeiros mortos são o quê? Os mortos espiritualmente. Aqueles que não estão ainda no compromissado com o reino, eles vão cuidar dessas coisas que são o dia a dia aí. Eles ainda não têm um compromisso com o reino. E aí depois ele fala do segundo morto, que seria a morte física, fisicamente mortos. Então qual seria o sentido aqui, irmãos? Quem não foi chamado para o reino pode lidar com as questões temporais. Quem foi chamado não pode subordinar esse chamado a ciclos sociais normais da vida. Ele não pode subordinar o chamado às coisas normais dessa vida. É isso que Jesus está querendo ensinar. Cristo não está rejeitando o valor da família, ele está rejeitando o uso de dever legítimo como justificativa para não obedecer. O que ele está rejeitando? Você usar um dever legítimo que você tem realmente que fazer, legitimamente fazer, mas isso não pode ser justificativa para você não seguir
para você não cumprir o chamado do reino. Quantas vezes nós queremos arrumar justificativa para as coisas nossas, para a gente não atender o chamado do reino, não é? Então, meus amados irmãos, o que nós temos aqui? O texto estabelece 3 níveis. Cristo, primeiro, cura, respondendo à necessidade humana. Primeira coisa que ele fez lá no início, curou, respondeu à necessidade humana. Depois, Cristo liberta, demonstrando autoridade sobre o mundo espiritual, expulsando os demônios, demonstrando autoridade. E por último, Cristo chama. E quando ele chama, ele exige reposicionamento absoluto, como resposta ao chamado, ao discipulado, ao reino de Deus. A maioria aceita os 2 primeiros, poucos vão aceitar o terceiro. É aí que entra, porque que muitos ficam só no entusiasmo momentâneo e depois desistem. E aqui, meus amados irmãos, eu quero encerrar essa mensagem dizendo: o evangelho que o Senhor Jesus apresenta não é o evangelho do conforto, e nós percebemos isso claramente nesse texto. Não é o evangelho do conforto. Cristo não promete estabilidade para ninguém. O evangelho do Senhor Jesus não é o evangelho da técnica, mas é o evangelho do poder, que não depende de método para manifestar. O evangelho não é o evangelho da conveniência. Quando eu sepultar, eu vou. Mas é o chamado que não espera a conveniência. Cristo continua fazendo as 3 coisas. Ele continua tocando e aliviando o sofrimento circunstancial de muitos seres humanos. Ele continua libertando pelo seu poder muitos oprimidos. E ele continua chamando para o compromisso com o reino dele. E você já entendeu o custo do chamado? Está disposto a obedecer? Ou vai deixar que alguma coisa, o obstáculo, lhe impeça de seguir a Cristo? Saiba, não é conforto. Filho do homem não tem onde reclinar a cabeça, foi a palavra do Senhor, e os discípulos provaram isso. Viver uma vida sem conforto. A igreja de Esmirna sabia o que era isso. Tu és pobre. Conheça a tua pobreza, né? Conheça a tua pobreza. Mas tu és rico, ou seja, a igreja de Esmirna era uma igreja pobre materialmente, sofrida, sendo perseguida, perdeu privilégios por causa do Evangelho. Nós vamos, quando entrarmos no estudo sobre o Apocalipse, nós vamos aprender tudo isso aí. Perdeu privilégios por causa do Evangelho, empobreceu, perseguição, tanta coisa. Mas sabe qual que é o diferencial deles? Entenderam o custo do chamado e estavam dispostos a seguir o Senhor até o fim, ainda que o fim custasse a morte, ainda que o fim custasse o martírio. Essa igreja estava disposta. E qual foi a recompensa do Senhor para essa igreja? Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida.
Aí sim, quando a coroa da vida vier, completar-se-á tudo o que Cristo fez por nós no Calvário, levou as nossas dores. Não haverá mais dor, nem tristeza, nem lágrimas, nem enfermidade, nada. Tudo foi consumado, o preço foi pago na cruz, para que nós pudéssemos viver com Deus eternamente, um sábado eterno, como foi a nossa escola dominical hoje, descansando em Deus eternamente. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.